tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é 17 de maio de 2011, terça-feira. O verbete é 1932. Tem 7 páginas, 65 logias e 23 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 15 máximos. O tema é megacalibragem intraconsciencial. A especialidade é autopesquisologia. Ele é da responsabilidade do professor Pedro, que está aqui, que eu não preciso falar porque ele é veterano. Você precisa ter cuidado, porque ele sempre tem a assessoria específica aí da crise. Então, você já viu, são os 2 batutas do sertão. É preciso ter cuidado com isso. Definologia. A megacalibragem intraconsciencial é o ajustamento cosmoético máximo parafisiológico e evolutivo do ponteiro da bússola consciencial, realizada pela consciência lúcida a partir das autopesquisas retrocognitivas eficazes e exitosas da autosserialidade existencial, ao tomar conhecimento de múltiplas personalidades pessoais prévias, a cosmovisão auto-seriexológica. O holopensene pessoal da autoevolutividade lúcida cosmoética. O ápice da autolucidez megafocal. A noção menos imperfeita da autorrealidade. A autocorreção do curso evolutivo pessoal. O ato de investigar-se perante a evolução. O aperfeiçoamento constante do mater pensene pessoal. O entrosamento teático do alto mega trafor com o mater pensene pessoal. A eliminação da autoimagem distorcidas. A autoprospecção retroseriexológica. As pesquisas das formas holopensênicas pretéritas. A força presencial reforçada pela autolucidez quanto à própria paragenética. A neovida enquanto oportunidade de recompor retro-erros. Agora, eu chamo a atenção para a retrocogniciologia, que tem 10 parafenômenos, mantendo conotações retrocognitivas evidentes, que possibilita a visão de conjunto acerca da própria realidade íntima. E tem também os resultados, logo em seguida, com 16 consequências positivas ao experimentador parapercepciológico, homem ou mulher, explicitadas por meio da especialidade da conscienciologia em ordem lógica. Na remissiologia, nós destacamos, entre os 15 verbetes, autoidentificação seriaxiológica, bússola intraconsciencial, ciclo multiexistencial pessoal, ponteiro consciencial e prospecção seriexológica. A frase enfática: a megacalibragem intraconsciencial é conquista a ser almejada por toda consciência automotivada pelas pesquisas teáticas da parageneticologia, da holobiografologia e da mnemosomatologia. Você já possui algum nível de cosmovisão autosseriexológica? Qual o percentual de megacalibragem intraconsciencial alcançado? Esse verbete você tem que dar para o seu amigo Juarez, né? E dá também lá para aquele nosso amigo, se ele não pegou lá em cima, você dá um para ele. Há 2 semanas, fui a um centro espírita convidado por um amigo. Lá tem uma médium que vê e fala com os espíritos. O estranho é que já fui em outros centros e nenhum deles falam nada sobre mim. Existe alguma razão para isso? Só pode dizer que siga o princípio da descrença. Pode ser alguma ligação com isso? Sim, pode ser. Não há dúvida. Agora, se de ver também onde é que você apareceu, né? Que às vezes você foi só em lugar renquém, secundário, gente que é fraquinha, né? Gente, isso aqui é aquela revista Carta Capital. Está nas bancas, é dessa semana. Tem aqui uma bela reportagem com o nosso amigo Samek, falando sobre os processos da Itaipu aqui de Foz. Sabe? O consumidor não vai pagar a conta. Jorge Samek.
O presidente Itaipu defende o acordo que triplica os repasses financeiros ao Paraguai. O Brasil tem todo o interesse no desenvolvimento paraguaio. E uma coisa é certa, não haverá aumento do preço da energia. Então é muito interessante a reportagem dele, vale a pena ser vista para quem não viu, que é Processo Nosso Tifose, Itaipu, é o Jorge. É gente de casa. Falando ainda da Itaipu, está aqui, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. É a Rede Proteger. Então, eles estão vendo o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Programação dia 18 de maio, amanhã. A segunda atividade, depois tem no dia 19 também, depois de amanhã. Agora, o local é AD Sul. Então, o local da segunda atividade é a barreira da Itaipu Binacional. Agora, o primeiro local é na Ponte da Amizade, horário das 9 às 12. Música, a Banda da Guarda Mirim, às 9 horas. Se alguém quiser ver mais os detalhes do programa, está aqui para ver. É coisa séria aqui, nossa. Agora, gente, eu vou aproveitar aqui para falar aqui do nosso teletertuliano, que me mandou 2 páginas de heterocrítica, e ele fala aqui que não me dá o direito de resposta. Quer dizer, eu não sei como é que é isso. Como é que ele pode falar uma coisa dessa? Agora, a gente nota que ele é um pouco assim, jejuno, dentro das coisas, mas está acabando comigo. Há muito tempo que eu não recebo tanta coisa, então eu tenho que agradecer muito a ele. Agora, uma coisa séria, tem só 19 erros de português nas 2 páginas. Ele é relaxado com o processo. Mas ele tem uma coisa muito boa para vocês, mas eu também é um ponto de interrogação, porque é paradoxal. Ele fala assim, as tertúlias com os verbetólogos estão muito melhor que com o senhor. Porque a gente tem como ouvir as perguntas, as respostas, as coisas que com o senhor é impossível, pois o senhor corta todo mundo, atravessa o assunto de todos, falando que é o seu taxiquismo. Mas não é, não. O senhor é mal educado e se acha o máximo do conhecimento. Eu já recebi umas 10 reclamações dessa e não me emendo. Vocês já viram como é que eu sou? Agora, o senhor é mal educado e se acha o máximo do conhecimento. O meu amigo não entende que eu aqui sou a cobaia mora. Eu tenho que falar os meus trafalhos, mas também eu não vou deixar os trafalhos ou aquilo que eu já fiz. Porque senão, como é que é? Eu vou sair da realidade? Ele não entende isso. Parece aqui do jeito dele que ele quer que a gente seja santo, tipo Chico Xavier. Não pode falar a tarefa de esclarecimento, é só tacum. Pelo jeito dele, eu notei muito disso aqui. Ele quer que eu fique, ele mesmo está falando, no low profile. Eu não posso ter o high. Mas agora, então, eu vou fazer aqui, ele que me perdoa, eu peço perdão para ele, agradeço muito a oportunidade, muito bom tudo que ele falou, mas eu não vou seguir o negócio, não lhe dou o direito de resposta. Eu vou falar alguma coisa porque eu não falo o nome dele. A única coisa que tem aqui que eu vou falar, que ele está representando os insultados online. Quer dizer que eu estou insultando gente aqui faz 9 anos. Online faz 2 anos, não é isso? Então faz 2 anos que eu estou fazendo insultando gente aqui. Em parte tem lá a sua razão, mas veja, se eu faço algum insulto sem querer, é dentro da impactoterapia e dentro da cosmoética destrutiva. E outra coisa, eu não falo o nome da pessoa. Ele, por exemplo, eu não vou falar. A propósito de eu não falar, eu queria dizer para ele que ele é totalmente incoerente. Que ele está usando o primeiro nome dele, que em inglês não conjumina com essa carta que ele fez. Então eu quero chamar a atenção. Se eu estiver me ouvindo, abra o olho. Agora, ó, eu recebi a carta ontem, por isso que é um desabafo que ele está fazendo. Então a gente tem que... Estudo e assistência que a gente faz para a pessoa da heterocrítica. É um desabafo. Ele usa pseudônimo, não sei se é homem ou mulher, jovem ou idoso. Eu vou dar para você, para depois você ver na internet, se você ver lá. Anota aí, ó, esse nome aqui dele aí no fim.
que às vezes a gente acha lá. Agora, ele fala em nome dos insultados online. Ele diz ou escreve: não lhe dou direito de resposta. É uma tolice infantil. O online é livre. Como é que é o negócio de direito de resposta? Vocês entendem como é que é possível isso em direito? Eu não vejo saída aí para ele. Então é uma baboseira. Apesar das baboseiras, água com açúcar, ele diz a favor dos neoverbetógrafos. Então eu quero agradecer a ele. E vocês estão arranjando um amigo. É um amigo bem esquisito. Mas você já tem fãs. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, viu, Pedro? Com a coisa toda. Agora, ó, vê se vocês escolhem uns fãs melhores da agora para frente, tá certo? Agora, desafio muito queixoso esse dele de trazer aqui uma junta. Então, eu desafio a ele a trazer aqui uma junta com 5 psiquiatras de confiança e mais uns 5 sensitivos também de confiança, se ele quiser, para me analisar ou debater diretamente comigo. Seria um tira-tema para ele, né? Que tal? Daí vem a questão, aquela pergunta que eu faço aí: topas ou não topas? Ao meu amigo que representa os insultados online e me mandou esse desabafo, eu quero dizer, gostei muito das suas observações que podem me ajudar. Você poderia vir até aqui e debater conosco. Assim, você pode ver de perto os meus defeitos e até me assistir melhor, já que você está querendo me ajudar. De perto, bem próximo, a gente pode aquilatar os trafalhos da pessoa de maneira mais correta e abrangente. Você poderá ver os trafalhos que não consegue identificar à distância. Lembre-se, junto do dono, o mordomo não dá valor nenhum para o dono. Você sabe disso, é aquela história. Então é preciso conviver comigo para ver como eu sou. Alguns pontos, no entanto, merecem esclarecimento. Eu não exponho as pessoas. De modo que você está reclamando? Por que é insultado? São insultados mesmo, aparece, não tem nome. Parece que você falou alguma coisa que afetou ele bastante. Não, alguma coisa. Mas veja, dedo na ferida. A sua carapuça deve ser de couro velho, porque entrou até no bascoço. Mantenho todos no anonimato, sempre que possível. Somente quando pede é que eu falo o nome. E geralmente é de pessoa conhecida nossa, algum problema nosso. Agora, sobre o ser desperto, que ele está muito encabulado comigo, que ele achava que eu era desperto, chegou à conclusão que eu não sou. E daí? Pois é, eu sou o primeiro a falar. O ser desperto não significa que tem sangue de barata ou santo de místico de igrejas. Ele não fala aqui com melifluidade. Meu irmão da heterocrítica. Eu não falo nada assim. Agora, como parece que esse nosso amigo deseja que eu seja, né? Ele não é banana, quer dizer, o desperto, ele não é banana nem poia, mas uma personalidade forte, capaz de promover o desassédio e exorcismo. Tem que ser. Então, ele faz esclarecimento. Ele não está fazendo tacon. Não sou desperto profissional. Estou entrando nesse universo há alguns séculos, pouco a pouco. Por exemplo, os seus assediadores extrafios não me fizeram mal com a sua mensagem. Ficaram com o senhor mesmo. A análise pública de uma personalidade pelo conscienciograma pode ser muito controvertível. Ainda mais de uma pessoa, como no meu caso, onde eu sou o bobo da corte da conscienciologia, a consincobaia mor, o maior assediado dentre todos por trabalhar com auto e heteroassédio o tempo todo. E outra coisa, ele está me analisando à distância, isso é pouco. No conscienciograma, a gente pede para analisar olho no olho. Na análise da pessoa, não podemos apontar apenas os seus trafares, temos de ver também os trafores. Toda pessoa pré-serenona tem ambos, trafares e trafores. Eu busco combater os meus trafares, mas nem por isso vou deixar de defender os meus trafores. O que é isso? Senão eu estaria sendo incoerente, o povo ia achar que eu estaria gaga. Não seria justo, nem honesto e nem autêntico. Não me interessa se o senhor julga isso apenas como cabotinismo. Respeito o seu direito de pensar assim. A propósito, o nome que o senhor adotou para escrever não corresponde ao seu estilo. Esse nome que você vê aí, porque em inglês não corresponde a fazer uma carta igual essa.
A enorme incoerência dentro do idioma inglês a seu respeito. Será que ele entende isso? O primeiro nome. Embora o senhor tenha escrito taxativamente, não lhe dou o direito de resposta, sou obrigado, em seu favor, a dizer essas palavras, e aquelas anteriores que eu acabei de falar, e mais essas. As suas 2 páginas apresentam 19 erros de português. Olha bem o que você está escrevendo. Se você está me levando a sério, ou essa carta foi só de brincadeirinha. Não, você está falando muita bobagem. Que isso? Alguns esclarecimentos oportunos vale a pena a gente falar. Eu quero dizer que eu vi pessoalmente, e até o momento, de vez em quando ainda sei da história, e tive contato direto várias vezes com o reurbanizador. Não é o que você está falando, mas não. Outra coisa, os cursos e livros da Conscienciologia são dirigidos para os intermissivistas, que é o nosso público-alvo. Se você não é intermissivista, nos esqueça. A gente não existe para você. Não precisa de pensar na gente, não se preocupe conosco. Se não tem possibilidade de pagar os cursos e livros, vem até aqui, que nós vamos lhe dar alguma cortesia, como fazemos com muitos outros. Conforme o caso, a gente paga até a viagem para eles virem aqui. Esse meu curso de longo curso da Sertura, esse que eu estou dando aqui uma aula nesse momento, é de graça, até pessoalmente, com o povo todo, nunca se pagou nada aqui. Nós damos isso aqui todo dia para a pessoa. Então, veja bem, os livros estão sendo colocados na internet para download, já tem alguma coisa, é só procurar. Ele está por fora, não está atualizado nisso. Tais personalidades ainda existem em função da relação constrangedora com as neo-verpons da Conscienciologia. Eu acho que alguma verpon nossa pegou o nosso amigo e ele colocou essa carapuça de couro velho, que deve ter piorado a situação dele. Agora, ó, para esclarecer um pouquinho mais, eu quero dizer aqui sobre despertologia, que tem aqui uns dados, que eu vou até fazer, que é o recurso pró-dispersidade. Como eu não trouxe aqui, eu trouxe uns dados. Dentro dos recursos pró-dispersidade, a gente escreve o seguinte, isso é para ele entender o que é desperto. Com isso, eu não estou falando que eu sou desperto, presta atenção. Eu já falei várias vezes, eu não sou desperto por causa do processo do total, completo. Então, desperto, entende? Desperticidade, entende? Permanente, total. É a desassedialidade. Agora, o que se passa? Eu não tenho total porque eu trabalho diretamente com as pessoas, com coisa. O desperto, quando faz isso, ele é obrigado a receber o sangue, ou tirar o sangue da gente, aquele negócio. Eu não sou total. Eu falo isso, ó. Agora, ó, sobre o processo de desassedialidade. O Zéfiro, entende? Já trabalhou com internet, já trabalhou mais de uma vida, essa não é a primeira. Agora, recursos pró-dispersidade, são 10 itens. Autenticidade, é sem autoacobertamento, sem eufemismos. A tarefa de esclarecimento, a TARES, a antissantidade, o desassédio explícito, a antimelifluidade, a impacto-terapia, a cosmoética destrutiva, não são agressões, são verpós. Então vamos entender bem isso. 2. Mater-pensene, a autopensenização linear, o curso intermissivo, a inteligência evolutiva. Ele põe tudo isso a funcional, desperta. 3. Cosmoética, a teática, a incorruptibilidade, sem autocorrupções. A autoverbação, somente expor depois da construção, sem autoindulgências. 5. Estado vibracional, o EV, a energossomaticidade, a polarização das ECs, a assim, a desassim. 6. Arco voltaico crânio chacral, a eliminação dos bloqueios cerebrais. 7. Mega euforização, a anticonflitividade, a ectoplastia, que isso é uma das coisas mais sérias que tem nisso tudo. Aí entra o processo, por exemplo, do ambidestrismo, o processo da doação de sangue universal e outras cocitas mais que tem por aí. Eu estou falando isso aqui agora e nunca trouxe esse verbete, porque tinha opção de coisa que eu nunca tinha falado. Por exemplo, arco voltaico. Faz pouco tempo que eu falei. Foi quando eu comecei a dizer que abriu o jogo sobre os fenômenos.
Agora, encapsulamento interconsciencial. O auto e o heteroencapsulamento cosmoético. O auto-enrompimento do psicossoma. Eu já tinha auto-enrompimento do psicossoma. Com o povo que vivia comigo, que era minha mulher, eu tinha, 40 anos. Ela já via isso tudo. Agora, TENEPS, diária para o resto da vida. É um processo discreto fisicamente, de veterano. E a OFIEX, também discreta, mas só que tem que extrafisicamente, funcionante. Então, a pessoa é a mini peça interessencial lúcida. Com isso aqui, ele vai começar a entender agora o que a gente quer dizer com desperto. Agora, junto com isso, a gente pode ainda dar aquilo que nós falamos de vez em quando, que é uma prescrição verbetológica. Eu vou dar 5 verbetes para ele examinar, talvez ele não conheça. Autoimunidade consciencial. Outro, efeito da autodispersidade. Outro, mega fenomenologia da dispersidade. Esse é terrível. Esse aqui tem 200 itens sobre os processos da dispersidade. Tem outro, ser desperto. E tem o outro, a pré-desperticidade. Eu não sei se eu já trouxe esse. Já? Então eu acho que eu já trouxe todos eles. Olha, esses 4 primeiros são de despertologia. E esse último é da autodespertologia. Eu estou falando para ajudá-lo, para ele entender o que quer dizer desperto. E outra coisa, seria bom ele ver o que quer dizer evoluciólogo, porque eu já dei um curso sobre isso. Assim ele vai entender também, porque entendendo o evoluciólogo, a pessoa vai entender o que é o ser desperto. Uma coisa puxa a outra, porque ele vem depois. Pois é, tem um verbete evoluciólogo, eu já dei também um curso, é só a pessoa ver. Então, com isso, eu fico tranquilo, porque eu não sei a idade dessa pessoa. Parece que ele é um homem, e parece ser mais novo. E ele é jejuno em certas coisas, porque ninguém vai escrever 2 páginas fazendo heterocrítica, deixando 19 erros. Você também viu erro lá, né? Eu vi 19, olha, é capaz de ter mais. Eu não contei certas coisas, eu não contei dentro do meu estilo, eu contei do estilo da língua, entende? Então, é diferente. Ô, Valdo, ele pode também entrar no YouTube, tem o curso do evoluciólogo lá. Pois é, seria bom, né? É. Mas agora o processo dele é ver o que é dispersidade. Ele está por fora disso aí. Pelo jeito que ele está falando aqui. E outra coisa, seria bom eu dizer para ele também, eu nunca mandei um e-mail na minha vida. Eu recebo e-mail, mas nunca mandei nenhum. Eu não mando e-mail, se ele não sabe disso. Outra coisa, eu não dou, não sei há quantos anos, quantas décadas, que eu não dou, por exemplo, uma entrevista por telefone. Outra coisa, eu atendo todos esses telefones, no mínimo. Eu não uso nada no ouvido. Ele não está sabendo de nada disso. Ele está falando aí uma opção de coisa, de e-mails, que parece que ele é doutor em e-mail, ele mexe muito com isso. Mas então, por isso que sai tanta coisa errada. Porque e-mail, você sabe, é aquele negócio do banheiro. Então, agora, o que se passa? Ele, às vezes, está recebendo e-mail das instituições conscienciocêntricas, isso é outra coisa, mas não sou eu. Você está falando alguma coisa? Outra coisa. Ele está também reclamando, como esse povo sempre que manda para mim, reclama dos preços dos cursos. Então, ele está reclamando do Loche, está reclamando do nosso amigo Mário, dos cursos, que ele falou que é muito. Então, o problema dele é o seguinte, ninguém no Instituto nunca passou aperto por causa de... Porque tem a cortesia, o processo é esse, é só chegar aí, conversar com a turma. Pois é, como é que fica isso? Lá com o Mário também tem colocado, sempre tem gente fazendo os cursos com cortesia. O que ele está reclamando? Como é que fica? Agora, outra coisa, ele lá pelas tantas está reclamando de usar iPad, você viu essa? Essa eu não entendi, eu não ia nem fazer comentário, mas eu não entendo essa. Ele acha que é coisa de elite, que é coisa que eu de sou grafia, coisa de elitismo, que eu uso iPad. Só porque eu falei aquele negócio, que é o fato, né? Eu ponho a unha assim, ó, e meu filho aparece no iPad, na hora. Filmado. Como é que fica? Falando. Então, ele achou ruim isso aí. Eu não entendi essa. É o iPad com iPhone, que ele fala bem claro. Agora, veja,
Eu nem usei o dinheiro para isso, me deram isso de presente, para me ajudar aqui nas coisas, para eu não ter que ler o jornal todo dia. Por isso que eu não preciso de ler embaixo. Eu vou agora sempre na quarta, amanhã eu vou lá. Mas eu não preciso de ir todo dia, porque os jornais eu leio 3 horas da manhã. Eu vejo tudo lá. Como é que fica? Se você espera 5 minutos, eu vou repetir aqui o que eu falei. Vocês pegam a Folha 3 horas da manhã, tudo da Folha. Só esperar 5 minutos para ela. Tem que rodar aquele negócio. Você tem que deixar. Vocês não acham que isso é o máximo? Folha de São Paulo, é o maior jornal do Brasil. O que vocês querem? Agora, eu tenho uns 10 periódicos lá. Então a gente vê tudo o que quer. Agora, eu cato aquele negócio e falo, opa, esse aqui é importante, deixa eu ver o que é. Opa, esse é bom. E ó, aumenta. Agora, ele está achando que isso é elite. Como é que é possível uma coisa dessa? Você quer mais elite do que online? Você vai reclamar, tem que reclamar de tudo. Uma outra coisa, você não reclamou do meu chapéu. Como é que fica? Meu chapéu que tem aqui, ó, o processo por dentro contra o sol. Como é que fica? Olha esse chapéu, como é que fica? Ele falou lá alguma coisa do Xantum, que eu uso chapéu Panamá. Mas esse aqui eu acho que ele não viu. Olha, esse é mais refinado, é mais elitista. Tá certo? Mas está salvando a minha vida contra o câncer. Ó, não quero fazer outro buraco aqui, ó. Já chega um, né? Agora, gente, vocês viram, eu fiz o que eu pude para esclarecer aí esse nosso amigo que a gente não sabe quem é. Agora, vamos ver, o ideal seria vir aqui. Nós já tivemos alguns que fizeram heterocrítica e acabaram vindo aqui, você viu? Alguns ficaram até amigos da gente depois disso. Às vezes é o ideal, porque o ideal é olho no olho, cara a cara, isso é o ideal. Agora, gente, eu deixo para vocês agora o nosso professor. Você pode falar aí, ô Luiz, eu estou vendo que você está querendo. Pedro, se você pudesse dar uma experiência, dentro da sua experiência, né? Se você fez alguma mega calibragem com você mesmo, usando uma situação onde você tinha uma certa postura, um certo pensamento, e esses fenômenos que você descreve aqui, como aconteceu com você? Se você fez alguma calibragem ou atualização da sua personalidade. Ok, a ideia desse verbete surgiu principalmente a partir das pesquisas que a gente tem feito com as personalidades consecutivas que a gente tem acompanhado aqui no CF, principalmente a partir do professor Valdo. E o que a gente observa de resultado nessas cobaias, vamos dizer assim, é essa qualificação do que eu estou chamando de ponteiro da bússola, ou seja, a pessoa tem uma noção mais real da realidade dela. Então, no meu caso, eu também estou nessa condição, fazendo as minhas pesquisas retrocognitivas, principalmente agora elas estão, vamos dizer assim, explicando mais vários fenômenos que eu tinha na infância, fenômenos recorrentes de projeção em que eu me via em uma determinada situação, principalmente dentro de um quarto, estudando com vários livros, e hoje eu consigo compor mais isso a partir de uma determinada personalidade que eu estou estudando. Ainda não tenho a comprovação, vamos dizer assim, com chave de ouro, a partir da retrocognição total, mas estou caminhando nesse sentido. Então, o que eu já experimentei aqui, dentro dessas possibilidades, tirando as últimas, a pangrafia e a cosmoconsciência, em algum nível a gente já experimentou, mas o que eu gostaria de ressaltar mais são essas projeções retrocognitivas, principalmente da infância e da adolescência, que agora a gente consegue ter uma visão melhor do quebra-cabeça. Não sei se eu te respondi, Luiz. Sou piloto comercial e na próxima semana irei realizar meu exame prático para obter a licença de instrutor de voo. O examinador disse que somente me aprovará se eu tirar a minha ansiedade. Qual é o melhor exercício mental e energético para remover o medo e a ansiedade? Liberando energia positiva, posso causar empatia com o examinador? O que devo fazer? Olha aqui, eu vou ser aí, no caso, uma pessoa mais velha para te falar. Eu já vi muito caso desse, inclusive, eu tinha um colega, que era o Condorcet Silva,
que ele já veio para ser piloto e ele falou que ele ia acabar tendo alguma coisa. Ele era super tranquilo. Agora, ó, você que está aí me ouvindo, coloca a sua mão assim, ó. Se você estiver tremendo alguma coisa, você deve desistir disso. Não deve ser instrutor de voo, não deve mexer com isso. É a melhor coisa que você faz. Se você, então, está assim e tem mais de 20 anos, deve esquecer isso. Não deve pegar no manche. Manche é o volante do avião. Deve esquecer isso. Não deve pilotar, não. É o melhor que você faz. Isso é uma temeridade. Seria, no caso, a riscomania. É um abuso, um excesso, uma tolice. Você sempre escreve para mim. Então eu quero te dizer, vamos continuar escrevendo. Deixa de pilotar. É o melhor que você faz. Arranja um carro. E outra coisa, vai devagar com o carro. E se não for blindado, blinda o carro. É o melhor que você faz. Do jeito que eu tinha. Ó, eu nunca fui de tremer. Mas os meus carros todos eram blindados. Está entendendo? Os que eu pilotava. Tem que pensar nos outros. Pilotava, porque eu... Você tem que lembrar que os caras me convidaram para ser piloto. Eu já tinha mais de 30 anos, pessoal. Não vou entrar nessa, que é isso. Estão me rebaixando com a situação dessa. E era a turma da Globo, sabe? O Henrique, o outro amigo lá, o Vanucci... Todos eles queriam, por quê? Eles conheciam o meu carro, já tinha andado comigo e via como eu dirigia. E viam que eu nunca tive acidente, nos vários anos que eu dirigi carro. Então eu falei assim, ó, você é o ideal, você conhece o carro, você sabe como macetear, você pode entrar na história. Eles me conheciam, eu dei o contra. Então agora eu estou falando, mas ó, avião, quando chegou a um certo ponto que o meu sócio, numa das minhas empresas lá, o filho dele cresceu e ele resolveu comprar um avião. Então ele comprou, na ocasião, um avião. O filho do meu sócio. Aí o filho queria que eu comprasse um avião também, para a gente voar junto. Está entendendo? Eu virei para o meu sócio e falei assim, ó, eu ajudo muito seu filho, ajudo você. Mas esse negócio de pilotar, não. Eu ajudo o meu filho com aeromodelo. Se vocês quiserem aeromodelo, eu estou com essa. Então, desde pequeno, o Arthur sabe mexer com aeromodelo, mas não foi para entrar, para pilotar, não foi tirar brevet, nada disso. Porque o negócio não é fácil, brabo. Inclusive, esse que era o filho do meu sócio, eu falei com ele na ocasião, cuidado com os fios do aeroporto. Ele falou assim, mas como você está sabendo que eu passei mal com isso? Tinha passado mal um dia antes, eu não sabia de nada. Falei por cima. E passou perto, sabe, quase deu um problema lá com ele, ele ficou por causa do aviãozinho. O avião deles é desse tipo Seneca, esse negócio, da ocasião. E outra coisa, naquela ocasião a gente podia comprar com as empresas, o negócio todo, estava fácil, não estava tão difícil assim não. É tanto que a gente comprou logo o avião para o filho dele, para eu. Por isso que eu estou falando com o nosso amigo. Eu quero ver você escrevendo para mim ainda há muito tempo. Daqui. E não de lá, não pela psicografia, não. Tem que ser online. Mas pode falar. Sim. Oi, Pedro. Oba. Fatologia, o último item, eu queria que você falasse esse discernimento aciculado orientado para o nosso evolutivo. A ideia de fechar a fatologia com essa expressão, que significa agulhado, qualificado, afiado, sabe? Então, a mega calibragem, ela proporciona essa qualificação do autodiscernimento que não é mais rombudo, vamos dizer assim, não é mais grosso, é laser. Em cima do lance, a pessoa tem uma noção mais clara da história dela e isso permite com que ela saiba os próprios limites, que ela possa tomar decisões de modo mais equilibrado, mais ponderado. Então, acho que isso qualificaria o discernimento orientado, no caso, aí para o processo evolutivo. Pedro. Pedro. Aqui no B. Pode falar. Ali na fatologia, Pedro, na quinta linha, de cima para baixo, a qualificação das autoconvicções. Pelo que eu entendi, você coloca aqui que a qualificação, as autoconvicções, elas vão se qualificando à medida que a pessoa vai entrando
nas retrovidas, é isso? É. Queria que você falasse como é que funciona esse mecanismo. Assim. Ok. A lógica aqui que eu pensei é, a partir do momento que você tem uma visão maior do seu histórico evolutivo, qualquer pessoa, a gente começa a ver que determinados interesses atuais, eles já têm uma raiz no passado. Então isso faz com que a pessoa, percebendo que já há séculos, ela se debate com uma determinada realidade, seja um problema de pesquisa, seja um processo assistencial, seja a própria superação de um trafar, isso faz com que ela se motive mais a continuar nessa busca, nessa pesquisa, nessa condição, e ela fica com uma autoconfiança maior. Então, por isso, a condição, por exemplo, que o professor Val estava comentando do desperto, que é posicionado, que sabe o que quer, que não tem esse sangue de barata, eu acho que advém um pouco dessa lucidez quanto à própria realidade do passado. Okay? Diga. À medida que a pessoa vai entrando nas retrocognições, Pedro, você acha que pode haver uma mudança de rumo, assim, mais de 51% dessas autoconvicções? Não é mais. É mais? Eu sou obrigado a falar. É mais. Tá, a tendência é justamente ela ir qualificando as autoconvicções atuais, né? Se ela, partindo do pressuposto que ela está interessada no processo de assistencialidade, de evolução, ela vai qualificar essas convicções fazendo um cotejo com aquilo que do passado, vamos dizer assim, ela acha que não foi o ideal, foram priorizações errôneas, e hoje ela pode justamente fazer vamos dizer, esse aprumamento, né? Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, é tanto do lado do acerto quanto do erro a qualificação. Por exemplo, se a pessoa tem uma qualificação positiva já do passado, ela aprofunda aquilo, e se tem um erro, ela tem a oportunidade de corrigir. É por aí, mais ou menos. Exatamente. Pegando um gancho do curso intermissivo, por exemplo, esse balanço deve ter sido feito por nós, justamente isso. Aqueles trafores que nos levaram ao curso intermissivo, eles foram qualificados, né, rebuscados, enfim, foram melhorados. E aquele processo trafarístico, aquela condição mais doentia, foi, na medida do possível, deixada de lado, tentado se fazer uma cirurgia, ou pelo menos preparado para essa nova ressoma possibilitar essa condição de reciclagem. Ok. Obrigado. O Pedro, Marilza aqui atrás de você. Eu gostaria que você fizesse o favor de explicar, aprofundar mais o crescendo memória intrafísica, memória quádrupla, holomemória. E perguntar aqui na sua retrocognição se você já teve alguma experiência sobre a retrocognição instantânea ao conhecer determinada consim. Ok, então aqui na crescendologia, a intenção aqui foi chamar a atenção para o processo da memória física. Se não há uma qualificação, vamos dizer assim, um investimento no processo da memória humana, seja a partir da alimentação, a partir do sono, a partir da leitura, dificilmente a consim consegue acessar memórias mais abstratas, sutis. Memórias mais sutis. E esse crescendo, a gente colocou aqui a memória quádrupla, que é um dos capítulos do livro Projeciologia, que o professor Valdo comenta essa condição, da pessoa às vezes estar numa situação, por exemplo, projetada, né, extrafisicamente, e ela conseguir acessar informações de 4 sítios, de 4 condições. Por exemplo, a memória que está ocorrendo naquele ambiente, com as pessoas que ela está, a memória imediatamente anterior à projeção, memória humana, por exemplo, o que ela fez antes de dormir, uma retrocognição, ela lembra de uma vida intrafísica qualquer, que ela tem, às vezes, até estado com aquelas consciências que ela está ali convivendo, e, finalmente, uma retrocognição extrafísica, ou seja, a lembrança do período intermissivo imediatamente anterior a essa vida, ou, eventualmente, até o mais antigo. Uhum. Então, a possibilidade de acessar essas informações extrafisicamente, isso se dá de modo mais facilitado em função da gente estar com o psicossoma, com o paracérebro. Mas se não houver esse investimento na memória humana, dificilmente a gente vai conseguir reter essas informações e
vamos dizer, acessá-las quando a gente voltar para o corpo. E, no caso da sua pergunta, essas retrocognições instantâneas, elas ocorrem comigo normalmente quando eu estou em algum trabalho assistencial, principalmente em cursos de campo, às vezes quando a gente faz algum trabalho mais ostensivo com algum aluno ou aluna. Isso pode acontecer tanto na condição de dejaísmo, ou seja, uma sensação que você tem de já conhecer aquela pessoa, como já aconteceu comigo uma sensação de clarividência. Você às vezes vê aquela pessoa em um outro contexto do passado. Às vezes, no caso, eu pondero se vale a pena perguntar para a pessoa ou não. Em geral, eu fico quieto e tento ver se na manifestação da pessoa tem alguma coisa que confirme aquelas impressões. Mas são, vamos dizer, experiências ainda muito incipientes. Em alguma outra situação eu já consegui confirmar, por exemplo, a pessoa, eu vi a pessoa, a cena mudou, eu vejo a pessoa transfigurada no chefe da guarda do Império Romano, que tinha um capacete específico com um vermelho em cima, como se fosse um coisa assim de moicano em cima. E depois eu fico sabendo que hoje a pessoa é policial e está pensando em morar na Itália, por exemplo. Então são confirmações assim, não falei nada com a pessoa, mas são confirmações indiretas de que de alguma coisa a gente conseguiu acessar na psicosfera dessa pessoa. Sim. Okay? Eu já tive essa experiência enquanto eu estava te ouvindo, eu comecei a pensar nas experiências que eu já tive, né? E eu já tive a experiência de duas formas, de conhecer a pessoa e ter a retro, na mesma hora vem o flash da informação, e também já tive conjunta com uma pessoa que mora em São Paulo. Havia todo um ambiente otimizado, a gente estava dentro de um curso do IPC lá no Rio, né, dele ter sido meu filho numa determinada vida. E ele teve também. Mas é uma coisa assim, mais pessoal, né? Eu achei muito bom seu verbete está ótimo, a gente precisava de informação sobre as consequências dessas retrocognições, tá? Parabéns. Obrigada. Pedro? Oi? Aqui no ar. Tá ligado, não sei porque não está saindo som. Pode falar. Eu gostaria que você comentasse na crescendologia, o crescendo flash retrocognitivo, cena retrocognitiva, episódio retrocognitivo, enredo retrocognitivo e filme retrocognitivo. Esse crescendo, o professor Valdo comenta muito, e na prática a gente observa que há uma tendência disso acontecer aos poucos, né? De você ir acessando determinadas informações. Eu penso que isso até é um processo fisiológico ou parafisiológico para a pessoa ir acostumando com aquelas informações e digerindo atualmente aquelas informações do passado, principalmente com o contexto retrocognitivo envolve um processo emocional. Então a ideia aqui foi dar esse crescendo no sentido de que aos poucos a gente vai acessando numa mesma vida, às vezes cenas de momentos ou de condições diferentes, até que no momento você consegue fechar esse enredo e ter uma visão mais geral, que a gente está chamando aqui de filme retrocognitivo. Então a ideia seria justamente a pessoa, todos nós, termos paciência, porque há uma tendência natural e até espontânea para isso acontecer. Se houver a sua razão de ser, como o próprio professor Valdo comenta, os amparadores vão ajudar para que isso aconteça de modo mais ostensivo. Principalmente se houver alguma conotação, algum contexto, alguma razão de ser assistencial envolvida nessa lembrança. Como que eu posso discernir assim, o que é um sonho do que é uma retrocognição mesmo? O ideal é você primeiro afastar o que é sonho do que é realidade. Então, afastar sonho e projeção seria, acho que, um primeiro passo. E se nessa projeção ela tem lógica, tem racionalidade, você se vê ponderando, e você se vê em uma determinada situação, pode ser vivenciando diretamente aquela situação ou vendo à distância, vendo como se você fosse um personagem naquela cena. E essa cena tem um contexto, um cenário antigo, muitas vezes com a vestimenta, o vestuário, o linguajar,
a própria, vamos dizer assim, parageografia, que eles são mais antigos ou coisas mais antiquadas, você daí começa a pressupor que isso pode ser um processo retrocognitivo. Mas, em geral, no início, o que eu costumo fazer é colocar um ponto de interrogação. Inclusive para interrogar em que país que isso se deu, em que época que isso aconteceu, quais eram as pessoas envolvidas, e deixa aquilo maturando, porque há uma tendência disso voltar em determinados momentos diferentes, e você aos poucos vai encaixando. Há uma tendência natural de se, vamos dizer assim, ficar ansioso ou ansiosa para saber ou querer o resto daquela informação e até completar com informações, completar com situações, com coisas que não existiam na cena. Então, o ideal é fazer aquele relato do tipo jornalístico, que realmente aconteceu, e deixar e ponderar atualmente a razão de ser daquela vivência. Por que eu estou acessando essa informação hoje? O que isso quer dizer? Qual é a mensagem desse fenômeno? Porque se for realmente algo patrocinado, a tendência é que isso vá se complexificando e vá acontecendo de modo mais intenso. Ok? Estou trabalhando as energias para equilibrar o meu apartamento, exatamente como o senhor falou. Ontem fui forçado a trabalhar energias por horas durante a madrugada. Em determinado momento, a coisa ficou tão crítica que, ao exteriorizar o máximo de energia, me vinham vários pensamentos de suicídio e de bater a cabeça na parede. Insisti e senti a sinalética da desassim umas 9 vezes. Sinto que o ambiente ainda não está equilibrado. O senhor tem condições de dizer o que está ocorrendo? Não. São os assediadores. Você entrou num rabo de foguete violento, né? Mas vai insistindo, você vai superar isso tudo. Eu confio que você vai superar. Agora, aqui tem uma declaração do nosso Chico, Francisco Mauro, que teve um infarto, tá certo? Ele já está bom andando por aí. Gostaria de agradecer a todos as boas energias que recebi. Sei que fui negligente nessa parte, mas mantive em dia meus exames e check-ups anuais por mais de 8 anos. Inclusive o último exame de esteira, sangue, hormônios, eletrocardiografia e eco foram feitos em janeiro e fevereiro desse ano, sem nenhum ponto negativo. Mas incluo isso minha reciclagem, que comentei com o senhor em dezembro, que ele esteve comigo. Peço desculpa pelo susto que dei. Não era a minha intenção, a gente sabe. E mais uma vez agradeço a todos. Francisco Mauro, tá certo? Agora, verbetógrafo Pedro. Poderia explicitar mais na tributologia, predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à maturidade, da holominemosomatologia pessoal? E, se possível, poderia dar exemplo de assistência extrafísica que mais motivou você a assumir uma responsabilidade maior na condição de EPICOM? Então, vamos lá. Tributologia, a ideia é chamar atenção para isso que a gente estava comentando, da maturidade no lidar com as informações, principalmente informações do passado. O processo retrocognitivo tende sempre a envolver outras pessoas. Então, é como se aquela informação, junto com ela, vem também o processo energético, o processo afetivo e o processo consciencial de grupo. Então, saber lidar com as informações da retrocognição requer essa maturidade que a gente está chamando aqui dessa especialidade, que é a holominemosomatologia, ou seja, o processo da holomemória do ponto de vista da ciência. Então, a ideia é essa, a pessoa ter maturidade para lidar com isso. Com relação à experiência extrafísica, como eu estava comentando, principalmente na minha adolescência, eu tive muita experiência extrafísica de, vamos dizer assim, de diversos tipos. Eu não posso reclamar da ajuda que eu tive. Depois que eu conheci o Instituto, quando eu fui dar aula sobre projeciologia, vários dos tipos de projeção, eu já tinha experiência prática com isso. Então, acho que esse conjunto de experiências que, vamos dizer assim, que culminaram com o processo de epicentrismo, que a gente agora está buscando qualificar mais, eu acho que isso tudo foi que conduziu para essa condição de hoje a gente estar podendo trabalhar nesse sentido. Então, não pensaria uma específica, tem várias que a gente poderia depois citar, mas não
não acho que vale a pena citar nenhuma específica, assim, não teve nenhuma de grande monta. Foi a sucessão de um crescendo de experiências, principalmente com a projeção. Pedro, na página 61, fatologia, na terceira linha de baixo para cima. O bom rendimento do conscienciograma e o alto preenchimento do gráfico conscienciométrico 360 graus. O que me intrigou aqui é esse bom rendimento do conscienciograma. Você podia dizer para mim, eu queria saber assim, como é que esse preenchimento, esse bom rendimento te deu, te ajudou, né, a fazer a calibragem, aí, a mega calibragem. Independente do meu caso, a ideia aqui é que a pessoa que tem uma visão, né, uma cosmovisão das suas vidas, ela vai, pelo fato de se conhecer mais da sua realidade, ela vai ter, vamos dizer assim, ela vai conseguir preencher o conscienciograma em função do conhecimento que ela tem sobre ela mesma. Esse é o sentido do bom. Agora, obviamente, se a gente falar de mega calibragem, quando a consciência chega numa condição de uma cosmovisão maior, obviamente ela vai estar já acima do desperto que eu quero chamar a atenção, então ela também vai tirar uma nota boa no conscienciograma. Então essa foi a intenção aqui dessas frases. E no nosso caso também, de pré-serenões, todos nós, quanto maior for esse investimento no processo da reciclagem, das recins, a condição da consciencobaia, essa realidade demonstrada pela pessoa no sentido de autocognição, ela vai ter mais, vamos dizer assim, ferramentas para ela poder entender primeiro o conscienciograma e depois poder preenchê-lo, independente até da nota. O mais sério que eu vejo no conscienciograma é a pessoa conseguir fazer um autodiagnóstico mais preciso, mais confiável. Então esse foi o sentido que a gente quis dar, o sentido principal aqui dessas duas frases. Tá bom, obrigada. Pedro, quero ver. Três perguntas, tá? Okay. Aqui na parapatologia, na página 61, na quarta linha, você colocou a autoprospecção retroceriológica, as pesquisas da telebiotipologia pessoal, as pesquisas das formas holopensênicas pretéritas. Eu queria saber assim, que técnicas você usa para fazer essa autoprospecção, essa análise da biotipologia e para chegar também nas formas holopensênicas pessoais? Isso aqui, na realidade, é até um crescendo. Essa prospecção, eu acho que tem que ser feita a partir de toda a manifestação nossa do dia a dia. Então, aquele verbete que acho que foi o professor Djalma trouxe aqui de auto-inventariograma, ou seja, você fazer o seu inventário de tudo da sua manifestação, tudo que te interessa, principalmente todas as suas tendências, as dileções, tudo aquilo que veio, que você acha que veio da paragenética, que não foi influência do meio nem da família, fazer um levantamento, nem que seja superficial, pelo menos a pessoa ter uma noção de quais são os interesses, de quais são os grupos dos quais ela faz parte. Então essa prospecção começa por aí. Então ela já elimina uma série de condições. Depois disso ela precisa vivenciar a condição da retrocognição dela, seria o ideal, mas como eu comentei no início, muitas vezes em função de uma consciencobaia que tenha a experiência retrocognitiva de personalidade consecutiva, você pode fazer essa análise da teleobiotipologia, que é justamente a comparação entre os somas. É o processo da influência da paragenética sobre a genética. E ao que tudo indica, quanto mais lúcida a consciência seja, maior é essa influência positiva da paragenética sobre a genética. Então isso pode ser feito tanto no caso pessoal como em outras cobaias. E, finalmente, a condição das formas, a mesma ideia. As formas podem ser pesquisadas, vamos dizer, in situ, né? In loco. Você viaja para um país europeu, por exemplo, isso pode acontecer. Muitos de nós, com certeza, tivemos vidas na Europa, então você pode selecionar uma cultura, um país, um idioma com o qual você tenha afinidade e fazer essas pesquisas junto a esse país, a essa cidade, a essa determinada região, justamente para ver a repercussão
em você, né, na pessoa, na consciência pesquisadora. E aí ela vai ver que muitas vezes ela sabe se localizar nessa região, ela sente familiaridade naquela cidade, pode ser até numa determinada instituição, uma instituição de pesquisa, seja lá o que for. Então a forma, vamos dizer, a pesquisa, acho que em loco, ela é mais produtiva do ponto de vista da experimentologia. Ok? Mas precisa partir de algum dado. E esse dado normalmente é a afinidade. O que eu costumo ver, que acho que é um paradoxo, não estou dizendo que eu tenho experiência assim, de retrocognições, pelo contrário, eu tenho pouquíssimas, mas o que eu acho que a retrocognição ela é mais óbvia do que a gente percebe. Ela está mais na cara do que a gente às vezes consegue ver. E quando você começa a ver alguns casos, você vê que a coisa realmente ela é óbvia. Então é aquilo que se fala também. Tem que saber ver ou saber interpretar ou saber o que valorizar na manifestação consciencial. Segunda pergunta, Pedro. Por favor. Na mesma patologia, no finalzinho, na terceira linha de baixo para cima, o temperamento enquanto fio de Ariadne da autossérie X. Como é que a gente consegue chegar nessa... Qual é a influência do temperamento, né, para a gente puxar esse fio aí? Tá, aqui foi uma analogia com esse fio de Ariadne, da mitologia. Essa Ariadne era filha do rei Minos, de Creta, não sei se todo mundo lembra, que era irmã do Minotauro. E ela se apaixonou lá pelo Teseu, e ela deu a dica para ele poder matar o Minotauro ela tinha um novelo, ele acho que amarrou na entrada e foi no Dédalo, lá no labirinto, para poder matar, e depois ele conseguiu sair. Então esse processo de Dédalo, de você, ao longo das vidas, você ir quebrando a cara, vai por aqui, vai por ali, o temperamento é esse fio, ele está sempre com a pessoa fazendo esse caminho junto com a consciência. Que é o que a gente sabe, é o que mais se mantém ao longo das vidas, né, o processo do temperamento. Então foi na realidade uma analogia com essa expressão, que ela é utilizada nesse sentido, de você saber vamos dizer, o caminho, né? Às vezes um processo tortuoso, e a pessoa, pela experiência, por algum motivo, ela consegue se sair dessa condição. Então, aí o gancho maior seria, nas pesquisas retrocognitivas, você sempre tem que chegar no temperamento e ver se o temperamento bate, porque se não bater, já dá para descartar. Essa que é a ideia. Terceira pergunta, na página 64, tu podia comentar o item 4? Como é que foi essa tua experiência aí? O dejaísmo? Isso. O dejaísmo, eu vou ler aqui, a retrovivência marcante aflorada hoje, de modo específico, por exemplo, na percepção íntima, seja do já amado, do já encontrado, do já experimentado, do já lido, do já ouvido, do já pensado, sentido, vivido, visitado ou já visto, gerando a sensação de estar repetindo, reconhecendo elementos particulares ou mesmo a totalidade de determinada vida passada, que seria o dejaísmo seriexológico. Por exemplo, pesquisar profundamente determinada obra biográfica durante o programa de aceleração da erudição da reaprendência. Então, o que se passa? O processo de escrita, da leitura de um determinado livro, as sensações, tanto físicas como principalmente paraperceptivas, que se tem ao ler determinada obra, principalmente obra biográfica, que fala mais da vivência de um determinado autor, pode gerar essa sensação, às vezes, de intimidade com aquela personalidade, a sensação de familiaridade, a sensação de já ter lido aquela obra, por exemplo. Então, essa sensação, essa certeza íntima de que, de algum modo, você esteve envolvido naquele contexto, é um fenômeno estudado. Isso pode acontecer tanto dentro do corpo, como a gente está comentando aqui, como extrafisicamente, mas principalmente o enfoque aqui é esse intrafísico. Então, saber valorizar essas experiências, por exemplo, na reaprendência existem várias personalidades sendo estudadas. Por exemplo, uma dezena, uma dúzia, e você vê dessas personalidades, qual é aquela que te dá mais motivação de estudar, te prende mais atenção, parece que você já conhece aquelas informações, já estudou isso antes, por exemplo. Às vezes é essa prospecção que a gente falou antes, é o início dessa prospecção que a gente estava comentando. Ok, bem? Obrigada. Pedro, aqui
Fala, Jarbas. Eu queria te perguntar aqui na efeitologia. Você não vai ser um cavaleiro, não? Jarbas, você não vai ser um cavaleiro, não? Você permite? Eu não entendi. Não pode falar, o Jarbas está aqui desde o início querendo perguntar. Eu também. Primeiro? Eu não ouvi É ela você. perguntar. A gente não ouviu. Bom, no efeitologia, o efeito halo das auto-retrocognições no grupo karma. Como você acha que esses efeitos? Dentro daquilo que eu falei en passant, quando há uma retrocognição, há a tendência de haver uma onda energética, e essa onda pode respingar nas outras pessoas. Então, esse processo, principalmente do ponto de vista emocional, o experimentador tem que perceber se está havendo, vamos dizer assim, algum tipo de efeito colateral daquela retrocognição, principalmente, como a gente sabe, as retrocognições mais antigas, o professor Valdo sempre fala, elas cheiram pior, né? Elas fedem mais, vamos dizer assim, então elas tendem a ser mais traumáticas. Então, essa condição, o experimentador, eu acho que ele não pode ter a visão, a pretensão, ou achar que só ele está envolvido em uma determinada lembrança. Além disso, a gente sabe também que em processos mais assediados, muitas vezes a consciência é colocada para ressomar, muitas vezes para se libertar, para se livrar de um determinado grupo de assediadores. Isso funciona ao modo daquele serviço de proteção à testemunha, que o professor Wagner Alegretti usa essa expressão no livro dele. E muitas vezes uma lembrança dessa faz com que a pessoa seja localizada pelos assediadores. Então, saber lidar com essas informações, com as experiências, eu acho que requer maturidade no sentido de pensar nas outras pessoas. Além disso, o processo de retrocognição sempre gera comparação. Por exemplo, a pessoa acessou que foi uma determinada personalidade no passado. Isso pode gerar comparação, ciúme, inveja, raiva, admiração, entende? Essas emoções, às vezes, não trabalhadas pelas pessoas ao redor. Então, acho que tudo isso entra numa equação para a pessoa saber como lidar com a informação, principalmente do ponto de vista grupal. E eu acho que a gente hoje tem um pouco mais de maturidade, mas ainda está longe dessa condição de poder acessar informações mais, vamos dizer assim, maiores, mais abrangentes, mais mega mesmo do ponto de vista grupal. E você acha que uma das coisas seria calar sobre aquilo até que tudo esfriasse? Eu acho que você acha uma profilaxia que poderia ser feita? O ideal principalmente seria ver a razão de ser dessa informação, porque normalmente ela deve estar querendo chamar atenção para alguma coisa. E se a gente entende a mensagem e toma aquela atitude, muitas vezes isso é o bastante. Outra possibilidade, por exemplo, que a gente já discutiu aqui na tertúlia, é aquilo servir até de cobaia para o grupo. Então é o contrário, às vezes aquela pessoa vai ser tida como se fosse um exemplo prático de como é o processo evolutivo, de como ele funciona, não querendo dizer se isso é bom ou ruim, entende? Não querendo entrar no mérito da análise da consciência em si, mas para a gente poder entender como se dá o processo evolutivo. Essa fisiologia, ou parafisiologia, ou metodologia, ela é muito didática. Então, nesse sentido, eu tenho, vamos dizer assim, maior interesse nesse assunto em função disso, para poder entender o mecanismo evolutivo que se dá essas séries consecutivas, né, de vidas. Ok? Pedro, no A, Tânia Guimarães. Vamos lá, Tânia. Página 62. Você podia discutir um pouquinho na antagonismologia o último antagonismo, principalmente dar um destaque ao que você está chamando de lixo mnemônico. Esse, inclusive, se não me engano, é um verbete, lixo mnemônico, sim, mas a gente quer chamar a atenção. A gente comentou antes da fisiologia da memória, e paradoxalmente a memória, para ela funcionar bem, precisa haver o esquecimento. A gente não pode lembrar de tudo que a gente observa, de todos os estímulos, de tudo que a gente, vamos dizer assim, tem contato no dia a dia, porque isso sobrecarrega a memória. E aí, se intencionalmente a pessoa faz questão de guardar determinados assuntos não prioritários. O exemplo clássico é a pessoa que sabe a escalação do Brasil, desde a década de não sei o quê, as músicas,
enfim, as coisas da internet, os jogos, os videogames. O scratch de futebol. O scratch de futebol. Durante 30 anos. Então isso aí sobrecarrega a memória e não permite com que essas informações do ponto de vista extrafísico, no caso aí as retrocognições especificamente, elas sejam, a gente possa fazer o download, vamos chamar assim, e que a gente retenha essas informações na memória física. Então tudo indica que com o processo evolutivo, até em função da escala da consciência contínua, ou seja, a pessoa ter uma visão panorâmica, não só das vidas pessoais pretéritas, mas também de outras pessoas, a coordenação dessas informações no cérebro atual requer uma rigidez mnemônica maior. Então aí envolve aquilo que a gente comentou de sono adequado, a dieta, o exercício físico, entende? A leitura, a higiene mental, a priorização do que guardar e do que não guardar, saber usar a memória extracerebral do computador, do papel. Então, o antagonismo foi mais nesse sentido de chamar atenção para isso. Você está falando na paragenética e na genética, né? Porque a retro vai estar na paragenética. Auto-retro. Isso, mas você pode acessar a partir do cérebro físico, né? O cérebro humano. É uma lembrança que está no paracérebro lá, que você está chamando da paragenética. Para essa informação descer e você lembrar, ou seja, você acessar, reter essa informação com lucidez atual, na vigília física ordinária, isso requer essa rigidez mnemônica que a gente está chamando a atenção. Por isso o antagonismo. Então, ok, muito obrigada. Ainda tem outra questão, agora é na página 60. É a megapensenologia, né? O que você está... fala um pouco dessa maxi-autossíntese, que você está colocando como sinonímia, né? Para o seu verbete. A gente partiu do pressuposto que hoje, querendo ou não, nós somos a síntese de tudo que nós priorizamos no passado. Seja bom ou ruim, positivo ou negativo, hoje a gente é o resultado disso. E quando você faz esse acesso, quando você tem a possibilidade de lembrar um número maior de vidas, que é o que a gente quer chamar a atenção, você tem ali a possibilidade de fazer uma síntese, fazer uma condensação e poder tirar um extrato disso. Onde foi que eu errei mais, onde foi que eu acertei mais, qual o meu megatrafar seriexológico, qual o meu megatrafor seriexológico, e você estampa isso. E hoje você tem isso com você. E vamos dizer, a busca, a intenção, a priorização toda atual é no sentido de levar essas condições de eito. No caso aí, o megatrafor superando o megatrafar. Entende? Mas a ideia é dar uma visão maior do que simplesmente uma análise que a gente possa fazer dos trafores e trafares atuais. Como a gente tem um nível maior de informação, essa análise ela vai ser maior também. Daí a síntese vai ser mais abrangente, consequentemente. Então, ok, muito obrigado e parabéns pelo verbete. Pedro, aqui na letra B. Pode falar. Só me ajuda uma confirmação aí, você já estava até comentando na pergunta anterior, sobre a questão da descoincidência vídeo de você ter um fenômeno retrocognitivo. Aí eu achei interessante que na parafatologia que você coloca a questão do estado vibracional e na sequência você fala da descoincidência vídeo predispondo a outra recognição. Você já teve alguma experiência em que a partir do estado vibracional você conseguiu acessar a holomemória e trouxe essa informação para o cérebro físico, como você estava comentando ainda há pouco? De modo incipiente, aquilo que a gente comentou antes, principalmente nesses cursos em que a gente tem ali um amparo de função, a gente observa que em situações em que você trabalha muito com as energias e fica nesse estado de descoincidência, há uma facilidade em acessar informações, tanto pessoais, como também no caso dos alunos, das pessoas com as quais a gente esteja interagindo. Além disso, a gente comenta, acho que é mais para o final, nos trabalhos da TENEPS, quando há um trabalho também mais ostensivo, com ectoplasmia, em que há essa descoincidência maior, há uma tendência também da gente acessar informações, principalmente do paracérebro, o que já aconteceu comigo, informações de ideias inatas, informações de situações, ou cognições, que eu já tinha trabalhado antes, principalmente na intermissão, e que eu precisava atualizar
no cérebro físico. Interessante você falar isso aí, como eu falei, assim, mais a título de confirmação mesmo. Eu fiz até aqui uma avaliação na questão da crescendologia do flash retrocognitivo, né? Essa sua experiência a partir do EV e nessas situações específicas dos cursos, é mais ou menos assim, vem em forma de flash, ou isso varia de acordo com a situação? Olha, varia de acordo com a situação, mas o mais comum, pelo menos comigo, é a condição de flash. E a maioria também eu não consigo entender na hora. Eu anoto, deixo aquilo registrado, procuro também não ficar insistindo naquela informação. Eu não sei até que ponto isso é um processo até fisiológico dos acoplamentos, é natural, isso você acaba acessando. Às vezes tem dedo de amparador, pode ter dedo de assediador, inclusive. Então acho que cada caso é um caso, mas precisa ver a intenção. A gente chamou atenção para essa qualificação do ponteiro consciencial, no sentido de ver o que qualifica a intenção nessas buscas. Então, se não há ali uma curiosidade mórbida, ou uma condição mais assim de ego, uma condição de querer saber por querer saber, eu acho que isso qualifica a intenção, e se há também aquilo que a gente comentou do processo assistencial, isso pode ajudar nessas lembranças. Entendi. Mas respondendo objetivamente, o mais comum são flashes. Tá. Mas entendi. Mas numa dessas vezes aconteceu de maneira espontânea? Por exemplo, você não estava ali no curso, mas assim, você começou a trabalhar com as energias antes de estudar, ou lá, sei lá, no chuveiro, isso te predispôs a algum fenômeno desse sentido? Mas eu diria em termos de intuição, de dedução, de raciocínio lógico, entendeu? Eu não conseguiria, tem parapsiquismo nisso, mas eu colocaria uma condição menor, composta, mas menor. Entendi. O mais comum que já aconteceu comigo foi extrafisicamente fora do corpo. Tá. Essas que eu poderia dizer mais retrocognitivas. Entendi. Como eu disse, foi mais a título de ajudar em confirmação de experiência. Obrigado. Pedro, na página 63, Sindromologia, a síndrome das falsas memórias. A relação com esse verbete seu. A gente comentou, passando também essa condição, no sentido do experimentador não forçar a barra. Porque o próprio mecanismo da memória em si, ele às vezes passa a perna na pessoa. Há uma tendência da pessoa juntar determinadas situações mnemônicas, determinadas lembranças, achar muitas vezes que aquilo aconteceu na mesma situação, na mesma época ou com a mesma pessoa. Isso pode ocorrer em função de fadiga, em função de falta de sono, em função de alimentação inadequada, uma série de condições. Então, em se tratando de memória, acho que todo cuidado é pouco e a pessoa tem que sempre colocar um pé atrás e questionar, ver se isso realmente é fato. Se for, isso vai acontecer. Se não, ela colocar como, vamos dizer assim, como uma possibilidade de não fechar a questão. Acho que mais para frente também a gente comentou de colocar o princípio da descrença sobre essas lembranças ou sobre essas parapercepções. Acho que isso atenua ou faz a profilaxia dessas falsas memórias. Okay? Pedro, aqui em cima no ar. Ali na página 61, parafatologia, na 4ª linha, se fala da autoliderança parapsíquica. Seria uma condição para a mega calibragem? E como é que você desenvolve ou desenvolveu, como é que você trabalha a questão da sua autoliderança parapsíquica? Essa condição é bem dentro desse enfoque que você deu mesmo. A pessoa tem que chamar para si a responsabilidade no sentido de responder pelo processo parapsíquico dela. Então aí entra o trabalho com o estado vibracional, a qualificação da intenção, a ortopensenidade. Essa liderança em assumir o processo parapsíquico é que vai dar como resultado essa condição mais avançada da mega calibragem. Então é isso que a gente quis chamar a atenção. Apesar dos amparadores ajudarem, eles não fazem a coisa de bobs, né, de graça, assim, por causa dos olhos da pessoa, isso não acontece. Então, precisa haver um mérito envolvido nessa condição, principalmente um mérito assistencial, que eu acho que passa por essa condição de liderança. Primeiro, a pessoa precisa se desassediar,
para que com isso ela possa ajudar outras pessoas e aí, num terceiro tempo, vir essa ajuda dos amparadores no sentido de qualificar as autopesquisas dessa pessoa. E você vê essa questão da autoliderança parapsíquica como uma condição para desperticidade? Quer dizer, liderança parapsíquica, no mínimo, tem que ser desperto? Eu acho que é o começo da desperticidade. Vai culminar na desperticidade. O processo do epicentrismo já é a condição da autoliderança parapsíquica. Já é uma pessoa que, a partir das suas próprias energias, instala um campo de cunho assistencial e sustenta as pressões holopensênicas, as pressões baratrosféricas, as pressões assistenciais, a partir da cosmoética pessoal, junto com os amparadores. Então, isso já é o esboço, o início da condição da desperticidade, porque aí a pessoa vai aprender a condição da autoimunidade, que o professor Val estava falando no início, a condição da assim, diz assim, a condição da escagem, lúcida. Então, essas situações, eu acho que elas caminham para a vivência da desperticidade. Certo, obrigada. Recebi 2 pedidos de ajuda de casos envolvendo jovens e o parapsiquismo. Como lidar com uma criança de 5 anos que vê e conversa com consciência, entretanto os pais não aceitam e nem sabem lidar com o parapsiquismo da criança? Faça arco voltaico nela. O outro caso é sobre uma menina de 16 anos, de uma hora para outra, está tendo contato com uma consciência que lhe pede para sair de casa. Já fez cortar todo o cabelo, e, enfim, a família também é católica e não entende. Já levaram até a centro espírita e não resolveu. Os pais estão aflitos e pedem ajuda. O que fazer nesse caso? Seria bom ir a psicólogo, cada idade. Olha aí, a psiquiatria, um psicólogo é o melhor que se pode fazer no caso. Agora, outro aqui. Obrigado pelo conselho. Eu obtive a licença de piloto comercial com instrutor com a fama de mais exigente da região. Fui elogiado pelo mesmo e ele disse que eu seria um bom e seguro piloto. Fiz minhas horas de voo para instrutor e fui treinado e elogiado pelos meus instrutores. Então, por falta de examinador, desde outubro me causou essa ansiedade. Depois de mais de 5 horas de reflexão, eu percebi a causa desse medo. E se na hora do voo de teste minha mão tremer, irei remarcar o teste que está previsto para o dia 23 de maio, para a data que o medo cessar. Estou no caminho certo? Sim. Agora, depois que você obter o diploma, você põe na parede e não entra em avião nenhum. Há algum estudo dentro da conscienciologia sobre o Nikola Tesla e seus processos com energia elétrica, seus inventos, suas alucinações? Tem algumas coisas sim. Olha pelo Find na enciclopédia sobre Tesla. Tem alguma coisa que se fala dele. Agora aqui, eu acho que agora é com você. Estudar a história da humanidade, a evolução do comportamento humano das diversas sociedades do globo, sempre me chamaram a atenção. Já identifiquei muitas vilas ligadas diretamente com pesquisas sobre o homem ou do homem na sociedade da espiritualidade. Na minha penúltima ressoma, fui um dos 170 cientistas egiptólogos que integraram a campanha de Napoleão no Egito. Hoje sou arqueólogo e historiador. O que mais me chama a atenção nas minhas retrocognições é a certeza de que ainda tenho mais algumas ressomas para continuar trabalhando no campo das humanidades, para a compreensão da evolução das sociedades. O verbo etólogo poderia comentar até que ponto a retrocognição nos indica as próximas ressomas? Elas podem indicar sem dúvida, até porque, utilizando a técnica do auto-revezamento, você tem condições de emendar uma vida na outra. Agora, a técnica do auto-revezamento, ela, vamos dizer assim, incitamente a ela está a condição do processo tarístico. Então, você precisa avaliar se é o caso, se é o seu caso, se vale a pena você, diante desse conhecimento que você já tem, o que você vai fazer com isso em prol da humanidade, em prol das outras pessoas. Muitas vezes essas pesquisas arqueológicas podem continuar de vida em vida. Aí você precisa saber se esse vai ser o rumo que você quer dar nas próximas. Então essa qualificação das autoconvicções que a gente comentou, acho que entra dentro disso.
Se você é intermissivista, o que você tem a ver com a conscienciologia? O que você pode tirar de partido dessa sua experiência em relação à própria conscienciologia? E outra coisa na sua área também, o professor Valdo às vezes comenta muito, que quem tem muita auto-retrocognição, muitas vezes começa a questionar a própria história. Porque às vezes as coisas não são bem assim como ficaram registradas, há muito desvio, há muita imperfeição. Então, nesse sentido, às vezes vale a pena você, por exemplo, se dedicar a cobrir ou compor determinados gaps ou lapsos ou vácuos que a história deixou na sua área do saber. Ok? Pedro, aqui na página 65, no item 10, automegafocologia, o banimento definitivo da síndrome da dispersão consciencial ao omitir de assumir a retrosenha pessoal. Como se assume essa retrosenha pessoal? Pode explicar? Esse conceito de retrosenha também é um verbete, né, uma verpom da conscienciologia. E a ideia aqui é você... Tem até a ver com aquilo que a gente estava falando. A retrosenha nada mais é do que você, por exemplo, nessa vida atual, deixar uma informação para você na próxima vida. Ou o contrário, você nessa vida acessar uma informação que você deixou para você mesmo, no caso no passado. Então essa retrosenha muitas vezes diz sobre o mater pensene dessa consciência, sobre as pesquisas prioritárias, sobre aquilo que ela já vinha trabalhando antes, sobre aquilo que é a razão de ser ou a motivação maior da consciência. E a relação com a síndrome da dispersão, ela é lógica porque a pessoa, quando acha aquilo que ela se motiva para pesquisar, para se dedicar, às vezes uma vida inteira, ela não perde mais tempo. Ela sai dessa condição da síndrome da dispersão em função disso. Pela própria experiência, ela reconhece, admite e assina embaixo aquilo que ela já vem fazendo há algumas vidas, desde que, obviamente, seja cosmoético. Se não for o caso, é começar agora a plantar para as próximas. Eu costumo dizer que, em função do curso intermissivo, essa nossa vida atual é a primeira do resto das nossas vidas que a gente vai ter mais para frente, em analogia a um filme que tem o primeiro ano do resto de nossas vidas. Não sei se você chegou a ver, da década de 80, que era um grupo de estudantes que, depois de formado, eles tinham que cair na vida real e a história se passa em função dos conflitos que eles vivenciaram em função disso, o choque com a vida real. Então, o nosso caso é mais ou menos esse. Depois do primeiro curso intermissivo, a gente tem que se aprumar, como eu coloco aí também acho que na patologia, se pertigar e assumir essa responsabilidade com o próximo autorrevezamento. Então, que tipo de informação, de cognição, por exemplo, no seu caso, o processo da inversão existencial, como que ele vai se inserir ou como que ele vai funcionar através de uma senha para você mesma numa próxima vida. Então, é esse raciocínio que a gente quis trazer para debater. Tá bom, obrigada. Pedro, letra B. Pois não. Aqui na página 62, interaciologia. Você pode aprofundar um pouco mais a interação, autoancestralidade, megacalibragem intraconsciencial? Posso. Esse verbete também, ele tem relação com uma relação íntima com a megacalibragem, porque o professor Valdo comenta nesse verbete que é a possibilidade das consciências hiperlúcidas conhecerem a totalidade do seu histórico evolutivo. E a megacalibragem seria o resultado disso que eu estou propondo. Então, a autoancestralidade, por exemplo, ele coloca aqui o desperto, ele lembraria milhares de vidas. O evoluciólogo, não, ao contrário, o desperto lembraria, centenas de vidas, o evoluciólogo milhares e o serenão milhões. E eu tinha usado essa mesma condição na exemplologia, mas a partir de algumas conversas com a equipe de revisão, a gente diminuiu e colocou o telepsista lembrando pelo menos uma vida humana, o desperto pelo menos dezenas de vidas humanas e o serenão milhares de vidas humanas pelo menos. Então, a autoancestralidade aqui não tem a ver com a herança biológica, com ter nascido na mesma árvore genealógica?
Não, é um verbete que pega a história evolutiva toda, como se fosse filogeneticamente ou parafilogeneticamente, porque no caso ali, o professor Valdo comenta que o serenão lembra da condição vegetal, tem da condição de subhumano, a condição hominal completa, então é muito mais transcendente do que só analisar essa vida humana. Vale a pena você dar uma olhada nesse verbete, que ele é bem interessante. Seria bom a gente acrescentar aí uma coisa também que é bom, você chegou perto de tudo que você falou, que uma pessoa que tem muita autorretrocognição, ela acaba tendo facilidade de ver as retrocognições dos outros. E outra coisa, às vezes isso vem com uma, vamos dizer, uma espontaneidade, uma singeleza, que aquilo passa até despercebido. Então é muito importante esse caso. Até que ponto, por exemplo, que a memória, ela cria problema na cabeça da pessoa e a pessoa não consegue lembrar. E a hora que uma pessoa consegue lembrar muito, que aquilo afeta as companhias do passado. Então, por exemplo, toda vez que você começar a lembrar, porque você, todo estudo que você está fazendo, isso, se já não está acontecendo, vai acontecer. A hora que você vê uma pessoa, que você começa a entrar na retrocognição dela e vê o que se passa, abre o olho. Que às vezes aquilo vem com tanta espontaneidade que você não dá a mínima. É como se você tivesse um arrepio nas costas. Não tem fogos de artifício, é isso mesmo. Acontece você entende? Mais abre o olho. Sim. Agora, eu estou vendo que você está levando a sério o processo de, vamos dizer, a parte técnica de levar o aprofundamento da pesquisa no assunto. Por exemplo, esse seu verbete tem mais do que os outros aí, ele tem 21 palavras sesquipedais das minhas, mais de 10 sílabas, mais de 10 sílabas. Então, ele tem exatamente, ao todo, são 18 que eu examinei, sem repetição. Sem, vamos dizer, repetição. Você usou 6 tipos de objetos. Isso aí é raro. Muito raro. E você usou 8 siglas. Nisso aí você não está dentro da... A média alta é no mínimo 10. Mas você usou até 10, mas repetido. Então isso aí mostra que são assim esses totais extra que eu examino nos verbetes para ver o nível da pessoa. Então é por isso que eu examino o total de revisões, o total do detalhismo, as sesquipedais, os objetos que são assim instrumentos mais raros e as siglas. Entende? E em matéria de sigla, às vezes com 10 a pessoa já tem muita coisa. Você usou 10, mas 2 são repetidas. Agora, eu examino isso tudo para ter uma visão de conjunto da pessoa. Máximo, né? Eu agora já sei os próximos verbetes, o calibre, o talento, o fôlego, entende como é que é? Eu estou passando um micrótomo em vocês. Mas são 5 coisas que eu vejo de extra. Pois não, eu vou falar todos que ele usou até agora. Aqui, eu tenho tudo anotado aqui, ó. Isso, ó, eu quero lembrar para vocês, ó, que eu tenho uma chapa, ó como é que ela escreve, ó, enorme, para chamar a atenção de tudo isso. E tem tudo escrito aqui, ó. Essas bolinhas aqui não é a Rede Globo, não. Nem a Bandeirante. É para chamar a atenção sobre os máximos. Agora, ó, eu anoto tudo. Veja aí o que é que ele fala de objeto. Zoom. Deixa eu ver outra aqui. Fio de prumo. Gráfico. Deixa eu ver onde é que está. Tem tudo anotado. Livro. Relógio. Bússola. São 6 que eu consegui. Você entendeu isso aí, né? Quando a pessoa entra nisso, para conjugar com o processo parapsíquico é muito importante. Nós temos que lembrar que ele está estudando a autopesquisologia, mas está estudando um processo que é intraconsciencial, que afeta o parapsiquismo. Então é muito importante saber dos objetos que ele é. Nesse nível de objeto, o nível de siglas e o total de palavras sesquipedais, a gente sabe até onde o fôlego dele entrou. A prospecção dele. Isso aí não tem erro. Esses 5 itens que eu faço como esse são terríveis.
Isso não tem nada nos verbetes, tá? Nem no verbete, nem na verbetografia. Isso é coisa que eu falo aqui, já faço isso há muito tempo. O senhor poderia repetir os 5 itens, objetos, palavras, sexo, pedais? Sim, os objetos? Siglas, Repetir. Não os objetos. Quais são os 5 itens? Revisões, detalhismo, objetos. Você está falando os tipos de revisões. Primeiro, o total de revisões. Por exemplo, o total de revisões que eu consegui é 21 no seu. Para 7 páginas está tudo bem, não tem nada. Quer dizer, deu 3 por página. Hein? O que é total de revisões? Total de revisões, 21. As correções. 21 correções. Entendi. É correção. Coloca o nome correção que você vai entender. Agora outra, detalhismo. Eu sempre falo no início, quando tem o detalhismo, mais de 11, ou com 11. O dele tem 15. Já ultrapassou. Quer dizer, nos meus verbetes grandes, ele já está nesse meio. Agora, outra coisa, palavras sexpedais. São aquelas que têm, no mínimo, 10 sílabas. Aqui tem até de 12. Sim. Entende? Essas eu classifico, mas dentro da minha listagem lá em casa. Objetos são esses que eu falei, que são os instrumentos óbvios, prático, concreto, físico. E outra coisa são as siglas. Por quê? Siglas de todo tipo. A sigla também mostra o nível que ele entrou de pesquisa. De pesquisa e de síntese. Tânia, você tem que estudar isso para ver com o tempo. Se uma pessoa tem muita sigla, ele é mais técnico. A gente perguntando, se uma pessoa usa muitas palavras sexpedais, ele tem noção maior de cosmofisiologia. Eu conheço o Pedro, eu já sabia que com ele ia aparecer isso. Agora, a maioria de vocês boiam nisso. Vocês não têm ainda não. Entende? A pessoa não dá valor para isso. Outra coisa, o que é que vocês não dão valor de modo geral nessas 5 coisas? Que eu reclamo, vivo falando, mas não posso estar reclamando demais, né? Tem que calar a boca. Que é o processo do detalhismo no detalhismo. Quer dizer, o máximo dos máximos no detalhismo. Então eu sempre fico pedindo para a pessoa para fazer até 11. Mas olha, desses 20 que estão fazendo aí, eu acho que tem 3 que tem isso. Mas não tem. Então, por aí, a gente nota o fôlego intelectual, mental somático da pessoa no tapa. Isso é na cara, não tem saída. Fato é fato. Vocês estão entendendo como é que eu apenas pesco? Eu pinço uma coisinha com raio laser à toa. Aquilo me dá uma visão de conjunto enorme. Isso é que eu chamo de cosmovisão. A turma da monovisão ainda está muito proeminente dentro da nossa CCCI. Você entende, né, não? A Kátia sabe como é que é isso. Professor Valdo, quando você chamou a atenção aí dos objetos e ressaltou esse benefício, isso desperta as ideias afins? Desperta. E outra coisa, o modo de eu falar, seja para responder aquele nosso amigo lá, o teletertuliano, ou seja, essa explicitação que eu tenho, que às vezes com toda veemência, vinca, marca, a pessoa guarda o que é que a gente está falando. Se eu falar aqui de qualquer maneira, eu não dei valor para aquilo. Agora, por exemplo, eu afirmo desde o início, quando eu leio aqui, se tem mais de 11 ou 11, eu falo sempre no detalhismo. Tem 11 máximos. Observa bem. E depois eu leio todas as enumerações que tem, que aparecem no verbete. Todas elas. Isso é uma técnica para fazer o levantamento. Vocês estão pensando que eu estou aqui de braço cruzado? Não. Eu estou examinando o verbete da pessoa, passando o micrótomo. É microscópio, telescópio, vassoura, pente fino, é tudo que vocês pensarem. E eu aprendo com isso. Outra coisa, é assim que a gente também faz a revisão. Por exemplo, eu chegar a 21 revisões, nem ele não chegou, com toda a experiência dele. E as minhas revisões, quando chega nesse ponto de correção, elas são indiscutíveis. Não adianta brigar comigo. Porque está dentro dos critérios que a gente seguiu. Como os critérios estão assentados, não tem mais discussão. Agora aqui, ó. Gostaria de saber se o marido pode ser um assediador. Pois é muito complicado uma relação onde um aceita a conscienciologia e o outro não. Acho que largar tudo para trabalhar a alta evolução não seria a melhor opção. Será que existe algo para reverter essa situação? Existe.
Dê o seu exemplo de renovação através da conscienciologia. Aí você vai, se não conquistar seu maridinho, você vai calar a boca do cara. Dê exemplo de lucidez, de maturidade, através das técnicas da conscienciologia. Pode estar certo. Se ele é assim, a coisa mais fácil que tem uma pessoa que não quer nem saber de conscienciologia, se acabar com ela. Por isso que eu falo, não pode usar a conscienciologia como tacar na cabeça da pessoa. Agora, a esposa pode usar isso através de exemplo. Aí é verbaciologia, verbação. Faça primeiro, depois você fala. Recebi orientação sobre a escrita de GESCOM dentro da minha especialidade, mas não tenho a motivação no momento. Tenho direcionado a escrita para a minha necessidade e dificuldade primordial, o ego karma e o grupo karma. A maioria que escreve aqui tem problema de grupo karma. Com este estudo, melhorarei a convivência com o meu grupo karma e poderei ajudar as pessoas que se identificarem com minhas dificuldades. Comprei livros sobre o assunto e vislumbro algo simples, longe de ser um tratado. Gostaria de receber dicas literárias e opinião do professor sobre esse trabalho. Tá certo, vamos ver. Aí o negócio é a gente ver depois os originais. Manda para cá, que nós temos técnicos em todas as áreas de editoração e publicação de livro. Outra, os mecanismos envolvendo as retrocognições e o grau de maturidade das consciências pode desencadear uma espécie de ruptura ou uma descalibragem na bússola da PROEX. Pode ainda promover seu desvio do voluntariado e até mesmo seu antagonismo ao paradigma consciencial. É o caso de Sprenger que está perguntando para você. Acho que sim. A retrocognição, vamos chamar, assediada, deslocada, ectópica, antifisiológica, ela pode gerar traumas emocionais, travões psicossomáticos e a consciência não conseguir lidar com aquela informação, e aí vem a imaturidade, não lidar com as informações, e ela eventualmente se desprender, se desgarrar da PROEX, que é o contrário do que a gente está colocando aqui no verbete. A condição mais amparada, a condição até certo ponto aos poucos, devagar e sempre, ela tende a ser mais fisiológica, tende a ser mais cosmoética. Ultimamente tenho tido algumas rememorações, sempre ocorrem de madrugada por volta de 3 horas. Em uma rememoração me vi antes do nascimento perguntando, será que minha mãe vai gostar de mim? Na última me vi no velório de minha mãe com 4 anos, e isso pode ser chamado de retrocognição e diz respeito somente a outras vidas? Será que isso é ajuda de amparador? Qual o objetivo de estudo? Será autoconhecimento? Acho que sim, no mínimo autoconhecimento. Mas às vezes a mensagem, ela não vem, ou o entendimento da mensagem não vem junto da informação da mensagem. Muitas vezes você vai, do experimento, você vai entender essas experiências daqui um lustro, uma década, daqui vários anos para frente. Então vale a pena registrar, não ficar ansioso em tentar entender, porque muitas vezes os amparadores estão preparando, amadurecendo a sua cabeça, a sua condição para entender uma condição mais séria adiante. Ô Pedro, é César. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a conclusão que você já chegou, ainda que temporária, do porquê dos amparadores estarem promovendo a inspiração para você se lembrar aí da sua vida mais recente aí? Você fala no meu caso? É isso. Eu acho que é para eu agilizar mais o meu processo. Ainda está muito aquém, ou em subnível, ou abaixo do esperado. Então isso é como se fosse, eu interpreto assim, né, como se fosse um puxão de orelha para eu render mais. Dentro disso, um verbete que me chamou muita atenção, que eu sempre cito, é o mega desafio do intermissivista, que é justamente o intermissivista superar as obras dos gênios do passado, não só ela mesma no passado, mas principalmente dos gênios da humanidade. Então, os intermissivistas têm condições de fazer isso.
Então eu tenho a tendência muitas vezes de pensar pequeno ou de me subestimar ou de me assediar nesse sentido. Então esse contraponto, ele me ajuda a me aprumar justamente, a amadurecer mais rápido no tapa e priorizar mais determinadas situações que muitas vezes eu não estava priorizando. Um exemplo prático é em situações, muitas vezes, de eu fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu me saio bem com isso, mas você às vezes aperta e não consegue, não fica nada, principalmente em termos de GESCOM, por exemplo. É um fato. Então, acho que nesse sentido, eu interpreto assim, não sei se eu te respondi. Eu já cheguei a uma conclusão semelhante, eu acho que a gente está todo no mesmo barco, nesse sentido. Agora, gente, eu sempre aqui falo do meu povo que me ajuda, as monstras da Conscienciologia, Verbetógrafo, é muita mulher que me ajuda. Mas agora, seria bom a gente chamar a atenção também que tem homem nisso, né? Um que está me ajudando muito agora é justamente o Pedro. Agora, vocês devem deixar o Pedro em paz, porque eu já dou muito trabalho para ele. O outro é o Everton, mas também vocês devem deixar em paz, que eu já dou muito trabalho para ele. O outro é o César. Eu já dou muito trabalho para ele. Então, se vocês puderem evitar esses, é uma boa. Porque já tem serviço demais, está entendendo? Agora, por aí eu estou só mostrando 3. Que não é só mulher que tem aí, tem homens também que estão ajudando, verbetógrafos. Isso aí é importante. Ele aí é um dos que estão bem dentro do processo, que ele já entende tudo sobre os nossos processos técnicos. Você já deve ter visto. Não é fácil. Isso tudo que ele está fazendo aqui, por exemplo, e ele colocou tudo certo. Eu chequei aqui, por exemplo, os processos das palavras, os termos sesquipedais. Não tem nada. Está tudo em cima do lance. O homem está uma fera. Eu preciso ter cuidado com ele. Entende? Pedro, aqui Eliane está falando. Pois não. Aqui na página 61, em Fatologia, a segunda linha, a noção menos imperfeita da autorrealidade. E depois, na terceira linha, os egos precedentes autoconscientes. Podia explanar um pouquinho? Sim, a noção menos imperfeita da autorrealidade. O que eu tenho observado, acompanhando esses casos de personalidade consecutiva, essas pesquisas de retrocognição, é que a gente ainda é muito, vamos dizer assim, a gente ainda chuta muito para fora do gol, sabe? Há uma viagem na maionese excessiva ainda nessas pesquisas. Então, a partir do momento que você começa a se envolver mais nessas pesquisas retrocognitivas do ponto de vista prático, você entende aquilo que eu estava comentando de como é que a coisa se processa, como é que a evolução se dá na prática, pelo menos um percentual um pouquinho maior do que a gente tinha antes. Então, o que mais tem, eu acho que ainda tem muito nessa CCI, é a autoimagem distorcida. É isso que a gente estava conversando com o César. É a pessoa que acha que já fez muito por estar aqui, ela se auto-vitimiza, ela não prioriza determinadas informações. Aqui, volta e meia, a gente comenta sobre isso. Por exemplo, o processo da tertúlia. O Felipe Mansur colocou na paradoxologia do verbete dele essa condição. A pessoa, às vezes, não prioriza a prova geral de conscienciologia, a própria tertúlia. Então, você vê que a pessoa está muito fora da própria condição dela, porque se ela fez, eu parto do seguinte princípio, se ela fez curso intermissivo, foi admitida, chegou na conscienciologia, ela, por mais besteira que tenha feito, alguma bola dentro ela deu, ou seja, alguma assistência ela fez, esse é o pré-requisito maior. Então ela tem que partir desse pressuposto e tentar qualificar mais essa assistência. Então há ainda, no meu modo de entender, e eu me incluo nisso, uma tendência ainda muito de dourar a pílula da própria realidade. Então essa foi a intenção. Tem a ver com o nosso processo cognitivo, então? É isso? Eu acho mais até de intenção. Às vezes a pessoa não quer assumir de fato a responsabilidade. Então ela às vezes se arruma alguns trabalhos, ela até ajuda, ela até voluntaria, mas aquilo não é o essencial, não é a prioridade que o Sr. Valdo fala tanto. Outro dia a gente estava
conversando, ele deu o exemplo de que muitas vezes ele lança uma ideia aqui, lança uma técnica, por exemplo, até a prova da imagística entra nisso, e 3 anos depois é que a gente vai se dar, entendeu? Vai cair a ficha, esses verbetes. Há quantos anos foi feita aquela proposta lá embaixo no salão da holoteca, no auditório da holoteca? Estava cheio aquele salão e só agora, 3 anos, se não me engano, depois é que a gente está conseguindo chegar, né? Tem mais de 3 anos. 2007, 4 anos. Não, mas isso eu já tinha falado. Faz 8 anos eu falei, e falei que o Moacir devia ser o primeiro a fazer o verbete. Ixi, mas você complicou mais, hein? Eu falei lá embaixo, isso faz 8 anos. Então você vê, esse retardo, esse gap, essa lerdeza, moreza, esse slow motion é que a gente vê que há um gap, porque muitas vezes a pessoa lembrando do passado, ela vê que até que ela fez alguma coisa de útil, entende? Então ela está muito em subnível ainda daquilo que ela poderia. E a sua outra pergunta foi sobre os egos precedentes autoconscientes, é a mesma coisa. Sim, é nesse tem sentido. ligação. Ok? Professor. Achei mais 2 objetos ali. Ah, é? Vai. O GPS. 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 Não, mas o GPF eu já coloquei GPS. Eu coloquei aqui como a sigla. Tá. Eu falei nele. Mas não é objeto? Não, pode pôr. Mas agora qual o outro? Então, daí eu coloquei 8 aqui, então não sei quais que você falou. Então, repetindo, zoom, o fio, o gráfico, livro, o fio não botou. Relógio, bússola e dicionário. O que mais? Dicionário. Mas dicionário não entra, né? Dicionário cerebral não entra. Se eu colocar, tem que pôr todos eles, porque todos eles a gente fala. Colocou o livro. Tem uns que eu excluo. Tem que ser o objeto mais palpável. Mas não serve. Entendeu? Mas está certo. Agora o GPS meu está marcado aqui. Ô Pedro, então, meus parabéns. Eu estou esperando agora os próximos livros. Não é isso? Okay. Muitas graças, valeu. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 67 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 33 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos os recados da Neida sobre a segunda semana de reeducação consciencial, a Marilza sobre o Festival de Inverno, a Alzira sobre o curso Consim Cobaia e a Virgínia sobre o Congresso de Inversão Existencial e Serenologia. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Em nome da equipe do programa Amigo da Enciclopédia, eu me informar aos amigos que fizeram a sua inscrição ou adesão durante o mês de abril, que nós já despachamos via correio todos os DVDs, que é o brinde, a premiação do mês de abril. Então, aqueles que não receberam, por favor, entrem em contato, porque o prazo foi suficiente para ter chegado já. Só entrar em contato conosco aí pelo site, fale conosco aí. Também em maio continua a promoção, então quem fizer adesão ou renovação de assinatura durante o mês de maio vai ganhar o DVD da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba em outubro de 2010. E também informar que no final deste mês teremos sorteio mensal do programa Amigos, no dia 29, domingo, ao final da tertúlia. Vamos sortear um livro, Onde a Religião Termina, um tablet, um e-book da Kindle, da Amazon, que será um prêmio também, e um prêmio especial aqui, uma vaga no primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, que vai ocorrer aqui em Foz, no Discernimento, nos dias 3, 4 e 5 de junho. Além de importantes temas serão debatidos nos 3 dias, nós vamos ter a Assembleia Geral do Conselho dos 500 e o lançamento da Pedra Fundamental da Água Cognopolita. Isso vai acontecer nesse evento, então teremos um sorteio de uma vaga também. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a segunda semana de reeducação conscienciológica promovida pela Reaprendência, que acontece no período de 7 a 16 de outubro próximo. Será uma parceria com o CAEC e inicia com a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que vai de 7 a 9 de outubro, e encerra com o 2º Congresso de Deponologia, que vai de 14 a 16 de outubro.
Então, para quem tem interesse em participar dessa imersão, vai ser debatido, além da educação conscienciológica, os fundamentos da cientificidade. Como nós estamos com bastante antecedência, as pessoas que se inscreverem agora terão um bom desconto e também poderão se programar para vir em outubro participar deste evento. Para maiores informações, busquem o site www.reaprendência.org ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Estou anunciando que agora em julho, o Discernimento está promovendo o 2º Festival de Inverno. E estou convidando as pessoas que querem participar, apresentando seus talentos artísticos, não é só artístico não, e os gastronômicos também. Então eu estou com a lista, quem quiser se candidatar, é só me procurar. Ou então o Marcos também, o Marcos Dung, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Nosso convite hoje é para quem quer mudar de patamar evolutivo, através da técnica Conscienciobaia voluntária do Conscienciograma. Este curso acontecerá no dia 4 de junho. Quem quiser fazer as inscrições ou maiores informações pode conectar-se com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, teletertulianos e tertulianos. Eu vou fazer uma série de perguntas para você. Você quer saber mais sobre serenologia ou inversologia? Quer sentir o padrão energético do serenón? Quer rever pessoas que tenham afinidade com a técnica da Invexis? Ou saber sobre relatos do serenauta? Ou você quer contribuir com a construção do Serenarium e o Laboratório da Paz? Então, o curso no qual você pode participar seria o 9º Congresso de Inversão Existencial e o 1º Congresso de Serenologia, que vai ser no dia 23 ou 26 de junho de 2011, aqui no campus da Aracé, no Espírito Santo, tá? Então, para maiores informações, pode contactar com a Sinvexis no site ou no e-mail cursos@sinvexis.org. Obrigada. Amanhã teremos o verbete Dupla Cidadania Funcional. A especialidade é autoexperimentologia. O autor, o professor Leonardo Firmato. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.